Boa noite a todas e a todos. Boa noite. A experiência da roda de conversa é uma experiência que nós começamos no ano passado e nós realizamos duas durante todo o ano. E elas foram, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, e elas abordaram questões relacionadas ao direito das mulheres, né? Uma questão do direito à saúde, que foi com uma enfermeira, que foi uma conversa maravilhosa. Ficou marcado para mim aquela conversa, porque tem tantas coisas, né, sobre o sistema de saúde que a gente desconhece e que deveria conhecer, eu diria assim. E a ideia, então, da roda de conversa é a gente poder dividir experiências, perspectivas, dividir com os nossos colegas, né, no sentido de fazer uma soma no final, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos. Então, a roda de conversa é para isso, para a gente ter um espaço que não seja um espaço formativo do ponto de vista sindical, mas que tenha essa preocupação com as coisas do nosso cotidiano de professor, que nos tocam, que nos tomam como mulheres, homens, ou como professores e professoras, né? Eu acho bem interessante dizer isso, porque desde que nós assumimos a direção desse sindicato, no final do ano de 18, né, e já faz todo esse tempo, a gente tinha essa preocupação de pensar nas questões sindicais e naquelas questões que nos dizem respeito como indivíduos, né, como sujeitos à história, né, sujeitos da nossa vida, e que diz respeito também, de uma certa forma, à nossa prática pedagógica, à nossa prática de trabalho, independentemente da formação que a Secretaria Municipal de Educação faz. Nossa intenção, de forma alguma, é fazer qualquer tipo de competição com aquilo que eles fazem, mas proporcionar aos associados, aos professores que se dispõem a participar, ou que se dispõem a de fazer como conversadores, né, essa atividade. Bom, pensar no tema das rodas de conversa desse segundo semestre não foi uma tarefa muito simples. Eu tinha, desde o ano passado, a ideia de que a gente tem que dividir com os nossos colegas, tem que compartilhar com os nossos colegas a experiência da escrita. Eu fui aluna do Mário Osório Marques, eu tenho um profundo orgulho de ter sido aluna dele, e tenho uma paixão secreta e evidente, assim, por ele, né? E ele dizia, porque eu fui aluna dele, na hora que ele estava escrevendo, o escrever é preciso. E é incrível, assim, a primeira aula que ele deu no mestrado, ele começou dizendo assim: é que escrever é que nem trair e coçar. E eu nunca mais esqueci disso. E eu acho que a escrita do professor tem muito a ver com isso, né? Nós não temos por hábito fazer uma escrita de reflexão e oferecer essa escrita de reflexão. Cada um dos convidados para hoje fez esse exercício. Produziu, de alguma maneira, algo que se tornou público, com um lançamento, ou uma conversa, fez uma publicação, então tornou público aquilo que escreveu. E a ideia é a gente conversar sobre essa experiência do escrever, porque ele é uma forma de dizer aquilo que a gente pensa. E eu estava me preparando para essa conversa, e aí eu fui atrás da Larcão, da Isabel, que eu conheci já há algum tempo, que eu gosto muito, né? E, logicamente, da pedagogia, da autonomia do Paulo Freire, porque o escrever nos transforma em indivíduos mais autônomos, né, mais comprometidos, e que constroem uma outra perspectiva de trabalho, né. Escrever também mexe com a nossa memória, e ela é fundamental para que ela esteja à disposição dos outros, e de nós mesmos, na medida de repensar, ou de refazer, ou de rearticular a nossa prática pedagógica, né? Eu não fiz, assim, uma ordem de inscrição, né? Até porque a ideia é que vocês falem sobre como começou o processo com cada um de vocês e como ele se encaminhou. Por isso, inclusive, assim, é importante abordar até a forma como vocês chegaram ao trabalho final, né, e encaminhar uma publicação, como é que é esse processo.
E por isso que eu disse, é importante para os professores saber, gente, porque na terça-feira nós já começamos mais um processo de avaliação, nós vamos fazer a primeira reunião da comissão de avaliação agora, na terça, logicamente nós ainda vamos fazer algumas reuniões preparatórias antes de passar para vocês, como professores, como coletivo, a forma como serão avaliados, né? Quer dizer, a forma não muda, mas a maneira como isso se dá. Mas eu acho muito importante, e eu sempre digo para os professores, pensem que a publicação de vocês, ela é importante para a vida, como professor, como educador, como educadora, mas é também importante para a sua vida funcional. E não é nenhum problema, muito pelo contrário, que bom que nós temos a possibilidade, dentro do nosso plano, de fazer avanços considerada a nossa produção. Claro que a gente pode discutir que um artigo, por exemplo, publicado num livro, numa obra que saia em nome de uma universidade, ela tem um peso. E para mim, particularmente, diferente de um artigo que sai no jornal e tem 30 linhas, né? Então, talvez em algum momento a gente pudesse, no futuro, fazer uma discussão sobre isso, que existem questões que não são tão iguais, né? Mas é muito importante que a gente pense de que nós temos o direito de escrever, nós temos o dever de pensar e escrever sobre aquilo que nós fazemos para melhorar. E a gente melhora muito quando escreve. Imensamente melhor é a nossa prática depois de uma escrita. A nossa atenção se modifica. Então, vou deixar a palavra à vontade, mas tem alguém que gostaria de começar? Alguém ansioso, assim que nem eu, né? Já teria dito, eu vou. Mas está aberto aí para os colegas para alguém que deseje começar, senão a gente chama. Ninguém é tão ansioso quanto eu. Parece que vocês estão na sala de aula, gente. Credo. Olha as profs brigando com os alunos. Se manifestem, crianças. Cristiano, você também é nosso colega na sala de aula. Oi, Denise, seja bem-vinda. Beleza. Pessoal, então eu vou começar, então, já que a Graça sugeriu que os ansiosos começassem. Tá legal. Vou fechar meu microfone também, Cris, para te deixar à vontade, tá? Tudo contigo. Tá bom, obrigado. Eu agradeci as boas-vindas, tá? Só estava com o meu microfone desligado. E a gente faz assim, ó, pessoal, acho que cada um fala e no final a gente faz, assim, uma rodada de perguntas, se alguém tiver alguma questão para levantar, tá bom? Beleza. Bom, eu tenho basicamente duas frentes para falar, né? Lá no grupo eu comentei, inclusive, com a Grace, qual que era a ideia que ela tinha para isso. Então, para quem não sabe, eu tenho uma literatura infantil que foi publicada no ano passado, e também tenho cadernos didáticos que foram publicados juntamente com a dissertação do mestrado, né, que eu também finalizei no ano de 2020. Eles, de certa forma, eles estão relacionados, né, eles estão conjugados, são filhos gêmeos, digamos assim, né? Começando, então, pelos cadernos didáticos, né, que é uma coletânea, digamos, de 4 cadernos referentes aos 4 anos do Fundamental 2, do Ensino Fundamental 2, que tratam dos conteúdos da educação física escolar, né? Então, eu, enquanto professor de educação física, ingressando na rede pública em 2010, vindo de uma área que não estava associada com a licenciatura especificamente, porque eu me formei e caí para a área das academias, né, do bacharelado, eu senti a necessidade de produzir materiais que me auxiliassem, então, na condução didática e pedagógica e também desse um suporte para os alunos, né? Então, foi necessário, ao longo dos anos, trabalhar com materiais que me dessem esse suporte. E a culminância aconteceu, então, nesse mestrado, que é o mestrado profissional em educação física, né, o PROEF,
que tem como um dos objetivos a produção de um produto, né? Com o perdão da redundância. A elaboração de um produto ou a confecção de um produto, e no meu caso, então, foi essa a finalização, digamos assim, que obviamente nunca está finalizado, dos cadernos didáticos. Nesse processo, então, foram feitas, né, diversas pesquisas, porque eu tive que trabalhar numa globalidade maior do que eu estava trabalhando, porque normalmente nas turmas, nas escolas grandes, como o IMEAB, a gente trabalha com menos anos, né? A gente não trabalha com todos os anos escolares do Fundamental 2. Então, eu tinha materiais referentes a um bloco de anos, né? Mais especificamente o sexto e o nono, e eu tive que buscar, então, os outros. Somado a isso, nós tínhamos, então, uma BNCC Tá cortando para mais alguém aí? Não? Tá. Somando a isso, então, tinha mais uma BNCC que estava sendo inserida, então, e uma nova proposta curricular. Então, foi uma reestruturação, né, uma revisão, uma reorganização dos materiais que eu já tinha, né, somado a uma necessidade de aprimoramento didático também dos materiais que eu tinha. Então, esse material ele foi utilizado na pesquisa do mestrado, né? Então, onde nós fizemos um estudo a partir das relações que os alunos estabelecem com os cadernos didáticos. Essa lógica a gente consegue englobar, então, para as outras áreas de conhecimento também, não só necessariamente para a educação física, mas, obviamente, que o livro didático de educação física nem sempre eles se aceitam, né? Então, existem algumas particularidades. Então, a produção aconteceu ao longo de toda a minha trajetória profissional, então não tenho como determinar um momento exato, mas ela culminou no mestrado, né? Culminou com essa publicação, então, que é uma publicação como REA, né? Que são recursos educacionais abertos, né? Então, são recursos gratuitos, que está divulgado junto com a dissertação, né, nos sites tanto da Unijuí quanto da Unesp de São Paulo, que são as conveniadas desse mestrado. Então, dentro desse processo, foi feita a produção dos materiais, foi feito o trabalho com os alunos, foi feita a revisão dos materiais a partir do trabalho com os alunos, né, e de uma forma, como diria o meu orientador, o professor Fernando Gonzalez, para profissionalizar, digamos assim, o material, foi encaminhado a um diagramador profissional, né, para dar uma visibilidade um pouquinho diferenciada desse material. Né? Então, a ideia é que esse material seja divulgado no Brasil todo, né, porque eram 11 polos. Vive, se eu estiver mentindo, me corrige. Eu acho que eram 11 polos no Brasil todo. Né, esse material foi divulgado principalmente nesses polos, né? Então, a intenção é compartilhar essas experiências, compartilhar esses materiais para qualificar, então, nesse caso específico, a educação física, né? Como um componente curricular para além do simplesmente largar a bola para os alunos, tá? E aquele momento recreativo. Então, a partir disso, penso que a gente tem um ganho significativo de contextualização e dos porquês de trabalhar a educação física na escola, e o aluno ter acesso a um material que lhe oportunize, né, complementar a sua aprendizagem como um componente tradicional, digamos assim, ou até, de certa forma, com mais valor dentro da escola, é extremamente válido. E os professores que têm acesso também podem ajudar e podem qualificar esse material, que, obviamente, foi produzido dentro de uma realidade bem específica. Para vocês terem uma ideia, a pesquisa, basicamente, ela foi estruturada na escola que eu atuo em Coronel Barros, e para essa escola e para o IMEAB, que tem um olhar um pouquinho diferente da estrutura curricular, tem diferenças. Então, eu mesmo tenho que adaptar o meu material de uma escola para outra.
né? Então, é interessante porque ele não é um material fechado, né? É um olhar da educação física, né? Um olhar, digamos assim, de um suporte, né? Porque o livro didático é um suporte, ele não é uma regra, não é uma lei que eu tenho que seguir, mas que permite, então, um trabalho um pouquinho mais completo, eu diria assim, dentro do processo da educação física, né? Então, a Graça falou ali da questão até de falar de valores, né? Então, além do tempo, que eu acho que é muito custoso, né, essa produção, eu tive despesa direta, assim, só com a questão da diagramação, né? Porque o material é um material em PDF, então não tem impressão, né? O material é gratuito, não tem esse tipo de despesa. Mas, em paralelo a essa produção, né, inclusive, uma das possibilidades na hora de definir o tema de pesquisa foi justamente trabalhar com a literatura infantil direcionada para os conceitos e para os conteúdos da educação física. E isso acabou não se apagando no momento que eu defini o tema como caderno didático, né? Ficou ali num cantinho, guardadinho, e durante a produção, naqueles momentos mais estressantes, eu acabava tentando escrever alguma coisa para dar uma aliviada, e desse momento, então, surge o livro Bolita, Que Jogo é Esse? Então, é outra produção que tem um direcionamento como literatura infantil, né? Mas também é uma forma de suporte para trabalhar com jogos populares. Então, o projeto inicial é de fazer uma coletânea de livros abordando essas temáticas da educação física, né? Com jogos populares, com práticas motoras diversas, né? Tematizando, então, a educação física, mas com alguns panos de fundo acompanhando isso, né? Então, esse material ele foi produzido em parceria com um professor de artes, né? Então, eu fiz o texto e ele fez as ilustrações, e ele foi publicado junto à editora Becalete, tá? Na pessoa do Luciano Becalete, um cara muito parceiro, que assim, um material, vou dizer, um material bem bom, assim, de qualidade, e ele traz um suporte, assim, para quem precisa, para quem está naquela dúvida de como começar, e desde o início, desde que o texto começou a ser elaborado, eu já estava em contato com algumas editoras, e ele mostrou, assim, deu aquele suporte que eu precisava para dar continuidade, né? Então, nós temos ali, nesse caso, um custo né, do contrato com a editora, só que ele foi para além daquilo que nós esperávamos, porque nós compramos um pacote para impressão dos livros, depois ainda surgiu a possibilidade do e-book, né, que hoje a editora já lança, colado à publicação do livro, já lança o e-book, e eles trabalham, a partir desse ano, com marketplace. Então, para quem quer trabalhar com a divulgação mais ampla dos materiais, é excelente, né? Porque eu vou ter os meus livros, mas esse livro vai estar disponível nas maiores lojas, nas maiores livrarias, como pega uma Amazon, pega o próprio Mercado Livre, né? E o material não vai ficar parado, né? Ele está aberto, ele está disponível para quem quiser. Então, é um sistema bem interessante. E, sinceramente, o valor não é além do que é o justo, assim, um valor bem interessante, né? E outras editoras também que a gente está em contato tem um valor um pouquinho diferenciado, mas também tem... Eu travei o Cristiano. Ele. Isso acontece, né? A internet, ela é isso aí mesmo. Ainda mais com o dia de hoje, né? Chuva. Eu até tava com um pouquinho de medo de tarde, que aquele tempo feio. Eu pensei, ai. Pensei nisso. Mas eu acho que de forma sintética, sim, o Cristiano conseguiu dar o recado dele, né? Se ele quiser, depois a gente passa. Ele falou exatamente 10 minutos, tá, gente?
Ó, chove e a internet cai, é verdade. Quem gostaria agora? Ô, Cris, quer finalizar? Estou sem som aqui do Cristiano. Eu também. Cris? Eu descobri que quando o microfone está desligado, ele não sai o áudio. Meu computador é tão legal que ele não me avisa quando está acabando a bateria. Então é assim, a surprise, ele acaba a bateria e pronto. E daí estava na tomada e caiu o fio caiu do T e eu não vi, né? Parabéns para mim, tudo bem. Ai. Então, para quem está só terminando, daí já para liberar espaço para os colegas, para quem está começando, é importante, né, o primeiro passo, e acho que os bons exemplos que a gente está dando para o pessoal que está produzindo, acho que eu pessoalmente indiquei editora para 3, 4 pessoas assim que já publicaram, então, e vai indo, né, é uma corrente, é muito interessante. E assim, quando tu vê os alunos, por exemplo, alunos lendo o material que tu está produzindo, os colegas dando retorno, né, a questão dos cadernos didáticos que estão disponibilizados para o grupo de professores de educação física aqui do município, né, que estão no nosso Drive lá, que pouco, né, alguns usam, outros não, mas enfim, está lá no Drive. Então, quando tu percebe que os colegas estão dando utilidade para aquele material que tu produziu, é muito, muito gratificante. Tá? Então, eu acho que mais ou menos o que a Graça tinha sugerido, né, de informação, eu compartilho com vocês e se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu posso falar depois. Tá? Obrigado. Pessoal, está colocado lá no chat, está colocado a nossa lista de presença, tá? Para constar. Eu estou aprendendo a fazer isso, né? Porque tudo é uma aprendizagem. Quem gostaria? Podemos continuar, então, Graci? Podemos, porque eu e a Suelen, nós resolvemos conversar um pouquinho, eu e ela, até porque nós temos 2 livros juntas, aí a gente não quer também se tornar repetitivas, né? Boa noite, então, colegas, eu sou a Prof. Fran, sou professora há 16 anos, quase 13 no município de Juí, né? E desde que eu entrei no município, eu já quis bisbilhotar o que constava, né, para a nossa promoção por merecimento, para os avanços, e como a Graci disse, é muito interessante não ser um crime, né, também querer mudar de nível e ser promovido. E aí, eu já me interessei por essa questão de produzir, né, e entre um convite e outro, não tive sucesso nas minhas parcerias, porém, nas muitas conversas e reflexões e vivências compartilhadas junto com a minha colega Suelen. Nós compartilhávamos muito, conversávamos muito. Eu sou do ensino fundamental 1, a Suelen é da educação infantil, né? E muitas conversas nossas complementavam as nossas ideias, porque a gente acredita, assim, que a educação é uma continuidade, né? Não é nada estanque, não é a educação infantil uma coisa e o fundamental outra e o fundamental 2 outra. E aí a gente começou a produzir artigos, a escrever, né? E eu também sempre gostei muito de fazer escritas e produções das crianças, do trabalho desenvolvido com as crianças, tanto para eu apresentar, como para as crianças apresentarem também em seminários. E nessas construções e nessas reflexões escritas, que eu e a Suelen fomos nos desafiando, surgiu um dia, vamos produzir um livro, né? E aí, uma encorajou a outra, uma apoiou a outra, e uma sempre incentivava a outra. Se uma já não estava tão, né, confiante mais com a ideia, ou em relação ao tempo de escrita, né, porque isso exige, como o Cristiano falou, o maior valor é o valor do tempo, né, investido nessas reflexões, que depois são transformadas em escritas. Então, eu e a Suelen resolvemos escrever um livro e nosso objetivo foi escrever um livro que fosse significativo para nós, né? E aí nós pensamos e ousamos escrever o nosso primeiro livro, né? Que é Compartilhando Ideias de Professor para Professor,
onde a gente aprendeu muito, né? Foi publicado em 2017, aprendemos muito com esse nosso primeiro livro, né? Desde questão de escrita, de organização, de tempo, de tudo. E nesse livro nós trazemos atividades lúdicas, práticas, como sugestões para os professores trabalhar em sala de aula com as crianças diversos conceitos, diversos conteúdos. Por quê? Porque eu e a Suelen, vou falar por ti, Suelen, depois vou te dar um tempinho, tá? Eu e a Suelen, nós gostamos muito das questões das vivências práticas, das interações do aluno protagonista e dessa questão lúdica, né? Que eu, às vezes, tenho enfrentado, assim, vários problemas na escola, porque, às vezes, como eu trabalho, perdão, o cachorrinho, né? Porque, às vezes, as crianças, principalmente as do 5º ano, que é a que eu atendo há 10 anos já, são consideradas crianças grandes, né? Então, eu vejo que vai se perdendo um pouco essa questão, assim, do lúdico, das literaturas, dos jogos. E nós nunca procurávamos e conversávamos, eu e ela, que às vezes eu procurava alguma opção, alguma alternativa de alguma coisa mais prática, mais lúdica, e nas redes sociais, nas redes da internet, a gente nunca encontrava alguma coisa do jeito que a gente queria. Então, foi aí que a gente resolveu fazer esse nosso primeiro livro nessa estrutura, né, Su? Vou deixar tu falar um pouquinho sobre o primeiro livro, que traz, então, dinâmicas para ser utilizada dentro da sala de aula, dinâmicas lúdicas, como um suporte, como um apoio para o professor. E aí, eu vou deixar a Su agora contar do primeiro. E como a Fred disse, a nossa ideia era trazer algo que ajudasse também os nossos colegas professores, porque como era uma dificuldade que nós sentíamos, a gente imaginou que mais professores também poderiam ter essa dificuldade, né? E também foi numa ideia de incentivar o pessoal, né, professores, nossos colegas, enfim, ou não colegas, mas colegas de profissão, né, a ter esse olhar de aulas mais dinâmicas, aulas mais prazerosas, de o quanto as crianças podem aprender ou aprendem até mais quando a gente envolve essa questão das brincadeiras, do lúdico, como não precisa ser sempre só quadro negro, giz, papel, caneta, né? Então, a gente ficou bem feliz com a nossa produção, foi um desafio grande. E a gente, no final de todo o trabalho, a gente achou que atingiu a nossa expectativa. Depois, de pronto, a gente sempre via, podíamos ter botado isso, isso podia ter sido diferente. Sempre essa reflexão, né? Mas foi, assim, um livro que partiu do desejo dessa questão da promoção por merecimento. Como a Fred disse, a gente já tinha uma parceria de sermos colegas de escola, de já escrever artigo junto, de já estar nessa produção. Nossa visão de educação é similar, a gente acredita nessa questão de uma educação pública de qualidade que proporcione aos nossos alunos um desenvolvimento e uma aprendizagem satisfatórios, né? E aí, essa ideia de produzir o livro veio como um desafio, né? A gente pensou produzir o quê, né? Então, a gente pensou em unir o útil ao agradável, fazer uma produção que fosse também ajudar outras pessoas, né? E nos ajudar também, porque hoje mesmo eu e a Fran comentávamos que acaba sendo que, como o Cris falou também, a gente retoma ali o livro, lembra, não, peraí, vou ver que aqui, quem sabe, tem alguma coisa legal para fazer essa semana, né? Que às vezes a gente até esquece dessas práticas que a gente costuma fazer, mas às vezes fica um mês, um ano sem fazer. Opa, peraí, isso aqui é legal, vou repetir, né? Então, isso de ter esse material escrito assim, nos ajuda também nessa questão, né? De até nós podermos revisitar para as nossas pesquisas, né? Então, eu já vou iniciar falando um pouquinho do segundo. O segundo livro, que aí a gente fez quase uma continuidade de professor para professor, reflexões sobre o cotidiano da sala de aula. A gente pensou em fazer um pouquinho diferente, um pouquinho além. Pensamos, então, em trazer nesse segundo volume a reflexão de como é a nossa prática na sala de aula. Já que no primeiro a gente trouxe essas práticas dinâmicas como sugestões, no segundo a gente resolveu, então, teorizar e refletir sobre como essas práticas são efetivas, né? Então, a gente trouxe essas práticas pensando
na questão da matemática, da alfabetização, da questão de artes, da formação do professor. Então, a gente refletiu um pouquinho sobre esses tópicos, esses pontos, e se desafiou a fazer uma escrita reflexiva desses pontos. Quer falar mais um pouquinho também? Sempre levando em consideração a criança, o aluno, como protagonista, né? Envolvendo esse aluno, sim, efetivamente nessa aprendizagem significativa, aonde o professor é protagonista e o aluno também é protagonista, essa criança também é protagonista. E nós conversamos muito, eu e a Suelen, né, ao longo desses anos, e quando a gente consegue também, né, essa necessidade desse olhar do professor, né? E essa reflexão, assim como a Grace trouxe no início da nossa conversa, de quanto nós nos melhoramos quando a gente para e começa a escrever. E eu e a Suelen, a gente se desafiou nas nossas escritas, e com algumas até com tempo contado, e aí no final a gente conversava e socializava, credo, mas ficou bom mesmo, né? A gente gostou do resultado final, porque às vezes... A gente até se surpreendia, né? Dizia, meu Deus, a gente que produziu isso, né? Porque a gente fica muito contente, e o que a gente conversava quando a gente apresentou o livro lá na nossa escola, é que a gente traz no nosso segundo livro vivências e coisas e situações de interação do professor com o aluno que realmente a gente faz em sala de aula e que dá certo, e que o aluno se motiva, e que o aluno demonstra esse desenvolvimento integral, e tem essa reciprocidade, essa construção coletiva do professor junto com essa criança, né? E eu trago muito também para mim, para as minhas experiências, essas reflexões, e eu conversava até com a prof. Patrícia, que está aqui hoje pela manhã, que observando toda a minha trajetória e toda a minha construção e a minha aprendizagem, eu percebo sim que há uma evolução positiva nesses anos, né? E que isso é tão importante tanto para eu, quanto educadora, como para os meus alunos também, né? E esse olhar, eu vejo assim, de trazer na prática da sala de aula, todos os dias, né? Nós, como aprendentes, como protagonistas junto com essas crianças, elas fazem toda a diferença na aprendizagem, na trajetória escolar das crianças, né? Eu, às vezes, me emociono em sala de aula, nessa reciprocidade que eu tenho com as crianças e na liberdade que eu também sinto que eles têm em sala de aula para propor, para nós trocarmos ideias, para nós socializarmos e para a gente construir juntos conhecimentos, né? E eu vejo que cada vez mais, com todos esses usos da tecnologia, de coisas que vêm, que são tão atrativas, nós também não perdemos, né, o nosso potencial criador frente aos alunos. Então, essas questões que a gente traz, tanto no primeiro livro, que essas questões mais dinâmicas, para envolver essa criança na sala de aula, porque a minha prova não precisa ser somente papel e caneta. Ela pode, sim, a avaliação partir de um jogo, partir de uma brincadeira, partir de uma interação, de uma construção em dupla ou de uma construção coletiva, né? E isso só beneficia essa aprendizagem dessa criança, né? E eu vejo que, às vezes, muito mais a nossa também, quanto professor, né? Eterno aprendente, não é utopia pensar assim, né? Eu vejo que eu me construo a cada dia e eu sou imensamente feliz nessa profissão que eu escolhi, porque eu consigo me avaliar e procuro sim me melhorar dentro da sala de aula para que todo mundo ganhe, para que eu ganhe enquanto professora e para que as crianças também ganhem nas suas aprendizagens. Não sei se a Su conseguiu voltar, eu vi que ela saiu da reunião, né? E até, enquanto eu não vejo se ela volta, eu vou falando ainda, né? Até quando a gente se propõe a escrever, né, e divulga isso, e abre ao público,
né, a gente também acaba expondo o nosso ponto de vista, expondo o nosso olhar, e a gente fica à mercê do olhar do nosso colega, né? Do olhar, às vezes, avaliativo do nosso colega, crítico do nosso colega, positivo ou negativo do nosso colega, né? Mas nas nossas duas produções, a gente quis, sim, fazer uma publicação aberta, porque a gente sabe que tem publicações que são fechadas, que o professor faz a publicação e apresenta na promoção por merecimento, mas ele não divulga, né? E a gente fez essas duas publicações com esse intuito, sim, de divulgar o trabalho, de divulgar o que a gente acredita que dá certo na sala de aula, não sendo detentor de nenhuma razão ou melhor do que ninguém, né? Pelo contrário, assim como a Suelen comentou, nós acreditamos, sim, que tem coisas muito positivas e muito boas que a gente consegue desenvolver, também com a humildade que a gente sabe que não sabemos tudo, né, que sempre estamos aprendendo, mas de compartilhar realmente, por isso que surgiu esse primeiro nome do livro, que era compartilhar com os nossos colegas. E agora a gente faz essas reflexões também compartilhando com os nossos colegas essas nossas vivências, essas nossas reflexões e essas nossas ideias. Fran, vocês procuraram editoras? Como é que vocês fizeram? Já tinham uma escolha? Na verdade, no nosso primeiro livro, a gente ficou um pouco mais amarrado, assim, né? Eu sou mais tradicional, né? Sou uma coisa que eu tenho que pegar e ir no lugar pessoalmente. Agora eu estou mudando um pouquinho, né? Então, nós procuramos uma editora aqui de Juí, a gente conversou, negociou um valor, uma tiragem de livros. Na época, 2017, nós investimos R$ 1.900 no primeiro livro. E a gente comercializou uma grande quantidade de livros, assim, a gente ficou bem surpreso. Até a gente foi bem ousada, assim, na nossa tiragem, né? Nós fizemos 150 livros. E a gente colocou um preço, um valor, assim, que a gente não tivesse lucro, mas que a gente pagasse o custo também na época, né? E aí nós vendemos em torno de 100 livros, desde 2017. Então, no segundo livro, né, nós entramos em contato também com a GD, que foi, não sei se eu cheguei a falar, que foi a primeira editora que a gente fez aqui de Juí. Nós entramos em contato também com a GD, a gente fez um orçamento, e aí nós resolvemos fazer um orçamento também com a Netcop, que faz esse trabalho de catalogação e de registro, né? E aí nós optamos em fazer com a Netcop. Nós fizemos menos cópias essa vez, né? Até por questão de custo, de investimento, e nós investimos R$1.020 agora nesse segundo livro, por enquanto, né? Nós fizemos menos cópias, porém, as cópias que a gente fez, nós vendemos todas elas, né? A Sueli nós ficamos com 3 cópias, o restante a gente vendeu, foram agora 30 livros, né? E nós gostamos bastante da qualidade da Netcop, em relação à capa, ao material mesmo, sabe? A questão de capa, de orelha do livro, das próprias folhas, a impressão, né? Então, a gente também falou isso quando nós compartilhamos na escola o livro, que em relação à GD, nós, nesse momento, achamos que para nós foi melhor a Netcop, né? Mas, assim, a gente acredita, a gente já tem um terceiro livro que a gente já pensa, né? Até a gente esperou agora 2021 para fazer essa publicação. Nós já tínhamos as ideias alinhadas, a gente acabou esperando até agora, até porque a Suelen tem uma segunda nomeação, e se nós tivéssemos publicado antes, que era a nossa intenção, a Suelen não poderia utilizar nas duas promoções, né? Então, a gente optou por segurar um pouquinho a publicação do livro, que já estava basicamente pronto, né? A gente só fez os retoques finais, e nesse segundo livro, né, a gente mudou bastante, até o nosso olhar de escrita, e nós convidamos a Grace para fazer a apresentação do livro, né? E ela, muito carinhosa,
escreveu sobre cada um dos nossos capítulos com um carinho muito grande, e nós somos gratas a você, Grace, por esse olhar tão carinhoso, né, na nossa escrita. Então, nós ficamos bem felizes, assim, com esse resultado. A gente já pensa num terceiro livro, até tem algumas ideias já sobre o que nós queremos escrever, mas também voltado para o professor, né? Acho que era isso. Isso, muito bom, Fran. Eu acho que é importante sempre fazer essas considerações, assim, sobre de que você escreve para o outro, mas você pensa também em si mesmo, né? Eu quero só fazer um parênteses, eu quero dizer que o Cristiano Rafael, nós fizemos, eu e a Suelen, um trabalho no ano passado para a educação infantil, e a tua obra está lá, viu, Cristiano, na lista das indicações de leitura para os professores, tá? Eu acho que isso também é uma coisa interessante, eu acho que a gente pode ser parceiro nessas coisas também, na divulgação do trabalho dos nossos colegas. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque o ano passado eu desafiei a Bruna a fazer um relato sobre a pesquisa dela, e que acabou, eu recebi só 2 ou 3 retornos, e a gente não conseguiu formatar, Bruna. Mas eu fico muito feliz de te ter aqui, eu queria dizer isso antes de tu começar a falar, não sei se vai ser você ou a Vivi, mas porque eu acho que é muito importante que a gente reconheça o trabalho do nosso colega, identifique que ele é nosso, seja solidário e parceiro. Gente, nós temos uma rede com um trabalho muito interessante, que é reconhecido no país inteiro. Eu mesmo já trabalhei em projetos que foi o fato de estar na rede que me fez aparecer para esses projetos. Então, eu acho que é sempre importante. Eu quis chamar atenção na questão da Bruna, porque a Bruna foi uma das pessoas que me mandou material gravado, e eu queria dizer que eu sou também agradecida a todos vocês, mas a ela por já ter, no ano passado, se envolvido de alguma maneira na ideia do que a gente tem hoje. Bom, não sei, a Bruna vive... Acho que eu vou deixar a Bruna, já que eu falei dela, né? Pode ser. Aproveitar também que agora terminou, né? Os vizinhos aqui são bastante ecléticos, então eu tenho um pouco de culto e um pouco de funk, né? Quase todos os vespertinos, e agora deu uma acalmada. Então, quero agradecer o convite da Grace, né? E essa parceria que a gente já vem fazendo, né? E falando sobre essas questões. E a princípio, então, vou falar sobre esse, que é o meu livro. Mas quando veio a pergunta, né, que ela nos trouxe, que é o que te fez escrever, eu comecei a recordar algumas coisas, e eu venho com essa questão da escrita desde março de 2010. Foi quando eu finalizei o meu primeiro pós, foi em docência para o ensino superior. E lá eu fiz uma pesquisa, então, sobre o lugar do orientador e o lugar do orientando, né, na escrita acadêmica, que é uma coisa que, na época, não existia muita pesquisa com relação a isso, sobre esse olhar do outro sobre o que você escreve. De certa forma, embora ele não esteja, né, aqui no livro, que é, na verdade, uma construção a partir da minha dissertação do mestrado, essa discussão, de certa forma, é uma raiz, né, desse livro. Assim, no meu livro, então, que surge dessa pesquisa do mestrado, né, muito além da formação continuada em contexto, o registro da praxis docente, fala muito sobre a escrita, né? Inclusive, eu inicio o livro falando, né, sobre isso que eu levo como metáfora, assim, da minha vida, que é ler, escrever e sonhar, que é uma... Eu faço uma tatuagem com essas 3 palavras e depois elas se tornam, então, título, né, desse início da escrita.
E eu acho assim que a escrita é sempre oferta, é sempre o que eu ofereço para os outros, né? E assim, quando eu ofereço para os outros, eu coloco muitas coisas em jogo, né? Eu acho que assim, nós somos professores, trabalhamos com muitas coisas muito bacanas, mas muitas vezes essas coisas ficam fechadas nas nossas salas. Então, quando eu começo a ofertar isso, seja de forma escrita, seja com fotos, enfim, eu começo a colocar em jogo muitas coisas, né? Começo a colocar em jogo aquilo que eu acredito, as minhas concepções, mas também começo a colocar em jogo o olhar do outro, né? O olhar sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu penso, enfim. E aí, logo no início, assim, até hoje, antes, quando eu fui ali pegar uma cópia do livro, eu tive a mesma sensação das gurias da Fran e da Suelen, assim, gente, que legal, fui eu que escrevi isso, sabe? Eu ainda me encanto com as coisas que eu escrevi nesse processo do mestrado, porque assim foi muito difícil, mas assim é extremamente prazeroso e ver que se tornou isso, né? Na verdade, esse livro é o único que eu tive coragem, assim, de transformar em algo que as outras pessoas podem ter acesso, né? Mas antes dele, eu já tinha escrito uma história infantil, que eu até trabalhava com os alunos, com as crianças, né, na educação infantil, mas ele nunca foi publicizado. E depois dele, também eu tenho uma escrita que, quem sabe, um dia seja ofertada às outras pessoas, mas por enquanto ainda não. Ainda não. E aí, nessa minha escrita, eu coloco, né, que é sobre o escrever. Eu falo sobre o ler, sobre o escrever e sobre o sonhar. E aí, então, eu falo, né, sobre essa questão do tornar público meu pensamento, né, de ofertar às outras pessoas, de lançar, assim, para a posteridade, isso que foi pensado num tempo único, enfim, mas de dar aos outros a possibilidade de ter acesso a isso que eu pensei, né, nesse período, né, do mestrado, e que faz uma fala, né, na verdade, de um tempo de formação continuada dentro de uma escola que eu trabalhava, né, na época. E uma das coisas que eu acho, assim, importantes nesse livro que é em dado momento eu coloco que escrever é conviver com o enfrentamento dos pensamentos contrários, é suportar saber que receberá críticas, né? E que da escrita não podemos fugir, né? Não importa se é uma garatuja lá quando a gente tem 3 anos ou se é um estudo em profundidade, como foi esse, né, que eu realizei. A escrita é isso que fica, né? É isso que conta a nossa história enquanto humano, né? Então, assim, para mim foi um exercício muito interessante, claro, não foi um exercício fácil, e acredito que não foi, né, para nenhum dos colegas, né? Não é. Às vezes é rindo e às vezes é chorando, né? Mas a gente vai fazendo, e eu tenho muito essa prática, né, de escrever sobre as coisas que eu faço, de sempre ter de alguma forma registrado o que eu fiz naquele dia, como eu fiz, né, enfim. Então, assim, quando eu penso na escrita, eu penso todas essas coisas, mas eu acho que não foi um processo. A publicação do livro foi muito bacana. Eu tive várias colegas no lançamento. Eu tive municípios que eu fui fazer formação depois e eles adquiriram um livro para todas as escolas, sabe? Foi muito bacana isso.
mas só que o olhar do outro meu colega, é bem complicado, assim, né? Às vezes eu faço questão, pelo menos, né, comprei o primeiro livro das gurias, queria o segundo, mas pelo visto já fiquei sem, né? Mas tá reservado, Bruna, tá reservado. tá, não, então está salvo esse. Faço sempre assim questão, né, de estar olhando assim para que os colegas fazem e utilizando. Inclusive, eu tenho colegas também na escola que fizeram esse exercício do publicar algo muito legal, algo fantástico, mas que não tiveram essa coragem assim de trazer para o público, né? Eu tenho colegas que publicaram livros infantis que trazem questões importantíssimas, assim, conteúdos, né, de segundo, terceiro ano, que a gente poderia estar trabalhando com os alunos a partir daquela obra literária, né, mas que por essa questão do olhar do outro ainda escondem. E eu acho que a gente precisa trabalhar isso, eu acho que a gente precisa enfrentar isso. Eu acho que as pessoas precisam se sentir encorajadas a mostrar mais, né, aquilo que elas produzem. Porque tem coisa muito legal que a gente só vê. Assim, eu gosto muito de participar das comissões, né, do merecimento. Então, eu acabo tendo acesso, às vezes, a essas pérolas, assim, que estão guardadas, que estão escondidas, né? E que a gente poderia estar utilizando no dia a dia nas escolas. Essa literatura a gente pode trabalhar isso, a gente pode conversar sobre aquilo, enfim. Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho, assim, a percorrer, né? Com relação à publicação em si, essa publicação saiu um ano depois que eu finalizei o mestrado. Então, nesse um ano, eu peguei a dissertação e modifiquei, reorganizei para que ela se tornasse um livro, então. Nesse período, no período inicial, assim, eu busquei várias editoras, tá? E encontrei os mais diversos valores e os mais diversos formatos, né? Eu escolhi, então, publicar pela CRV, pelo material, e porque na época, assim, também nós tínhamos vários colegas do mestrado e professores publicando por essa, então eu sabia da qualidade do material. E aí eu escolhi essa, mas não foi, assim, nem a mais barata, nem a mais cara. Na época, eu gastei em torno de R$3.000, e tinha um custo por livro de R$24,90, e eu vendi a R$25 a obra. Então, assim, e na verdade a editora já enviava junto na primeira remessa uma quantidade dos direitos autorais e tudo mais. Então, comprei, digamos, 100 cópias e recebi 150 pelo período que tinha lá no contrato e tudo mais. Então, por ser bem organizado e tudo mais, eu achei que essa era a melhor opção naquele momento, né? Então, é isso. Eu peço desculpas, porque eu não estou conseguindo excluir o engraçadinho que entrou, se achando muito poderoso, né? Lamentavelmente. Já saiu. Já, tá. Está disponível, pessoal, uma lista de presença, tá? Então, o Herman, ele fica proibido de entrar em outras, né? Dá para a gente... Enfim, Vivi, a palavra é tua. A Clarice quer depois fazer uma consideração, mas aí, Clarice, a gente combinou que vai fazer no final, tá bom? Que bom que voltou, Sueli. Viviane, a palavra, querida, está contigo.
Então, primeiro, boa noite a todos, aos colegas. É uma alegria poder estar com vocês hoje de noite, falando um pouco sobre a escrita. Acho que é um momento rico da gente se encontrar. Muitas de nós, às vezes a gente se encontra, nunca sentou pessoalmente para conversar, mas é amigo pela rede social, às vezes se encontra em algum evento da rede, né? E eu acho que é um momento, talvez, que daqui a pouco todos nós juntos, daqui a pouco vamos nos juntarmos para escrevermos, né? Vai que é um pontapé inicial para alguma coisa. Mas, antes de tudo, dizer que eu acho que a importância da escrita da gente enquanto professor, e eu adorei a fala de todos vocês, e me reportando agora a fala especificamente da Bruna, que eu acho que esse olhar do outro ainda nos incomoda muito, porque a gente sofre, eu acho que esse preconceito dentro da própria do próprio ambiente onde a gente trabalha, ou dentro da profissão que a gente vê, porque esse olhar crítico do outro, às vezes, nos incomoda e nos engessa, né, nesse sentido. Só que eu sempre penso que a gente, enquanto educador, trabalhando no ambiente onde a gente tem como intuito levar a questão da aprendizagem, tem a questão de levar a questão do ensino, às vezes a gente tem que se encorajar a democratizar, né, e dar acesso às nossas experiências, às nossas práticas, às nossas teorizações para outras pessoas que têm interesse. E sabes que uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos, que teve um professor com o qual eu trabalhei muito tempo, e que num dos meus momentos de escrita de um artigo especificamente, que foi publicado, eu lembro que a pessoa disse assim: Vivi, eu quero que tu divulgue mais, coloca na rede social, bota aqui. Eu disse, eu fiquei meio assim. Aí a pessoa me disse assim: Vivi, quando a gente escreve alguma coisa, a gente escreve para o outro, né? Como a Bruna falou, para ofertar, adorei a metáfora dela. Oferta para o outro. Então, a partir daquele momento, eu comecei um pouco a perceber que o olhar do outro não é o meu, né? Que o mal que está nos olhos do outro não é o meu mal. Então, da mesma forma, tem tantas outras pessoas que estão vendo aquilo como uma coisa positiva e que vão receber essa escrita de uma forma positiva. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar ciente, quando a gente se coloca numa posição onde a gente publiciza uma escrita, ou qualquer outro tipo e forma de expressão, a gente se coloca numa posição onde a gente vai sim receber críticas. E você tem que estar preparado para isso. Porque quando você entra no ambiente da escrita, ou até mesmo para a gente que pesquisa, digamos, no caso eu, Cristianos, que estávamos, a Bruna, dentro da universidade, fazendo pesquisa empírica mesmo, a gente tem que se desprender de egos, no sentido que lá a gente vai ser avaliado a todo momento. Porque, na verdade, a pesquisa, a escrita, ela, naquele momento, ela parece verdadeira, mas daqui a pouco ela já gira, né? E aquele conhecimento, ele não é estático, ele muda. Daqui a pouco o que eu escrevi agora, daqui a um tempo eu vou reler, vou refletir novamente, e talvez não vai ser aquilo que eu gostaria de ter escrito, né? Depende de cada momento. Então, isso eu acho bastante importante, esse momento da gente falar sobre esse processo de escrita e motivar esse colega professor. E nós, professores, que já nos encorajamos e devagarinho vamos nos desprendendo desse medo, que a gente possa encorajar e dar a mão para aquele colega. Porque a gente sabe do enfrentamento e da dificuldade de se colocar a cara, né, e ofertar, como diz a Bruna, aquilo que tu tem de mais íntimo, tá? Ao mesmo tempo, uma das coisas que eu escrevi aqui muito antes de vocês começarem a falar, que a escrita, ela faz parte da nossa identidade. Eu não falo só da identidade enquanto profissional, enquanto professor. Eu falo enquanto identidade humana mesmo. Então, quando eu me lembro, como você começou a escrever, eram umas perguntas grátis para hoje de noite, né? O que te faz escrever? O que te move a escrever? Eu não digo que eu comecei a escrever agora. Eu comecei a escrever na minha infância. Isso começou a tomar corpo na minha adolescência. Eu tenho cadernos de poesia guardados até hoje, porque a leitura e a escrita sempre foram presentes para mim.
Quando eu entrei no mundo da docência, obviamente isso foi ganhando mais corpo, porque a leitura foi se tornando mais presente na minha vida. Então, eu fui para o magistério, a leitura era meio cobrada, ao mesmo tempo era cobrada também a escrita. Tu vai para a universidade, essa cobrança também vem. Só que quando você começa a ter autonomia no processo de escrita, e tu começa a escolher o que tu queres escrever, isso vai se tornando não cobrança, não obrigatoriedade, vai se tornando prazer. E isso vai se tornando aquilo que a gente chama de parte das nossas vísceras. Então, uma das dicas que eu dou para os colegas que querem começar a se arriscar a escrever, que sempre começam para escrever por aquilo que gostam, por aquilo que dá prazer, por aquilo que tem vontade. Porque ninguém vai começar a escrever e tem disciplina de escrever, de sentar na frente do computador, de pegar um caderno para escrever sobre aquilo que não gosta, né? Então, você tem que começar a escrever sobre aquilo que te dá prazer, aquilo que te instiga, aquilo que aprendi muito, que faz parte das nossas vísceras mesmo. Como eu, a Bruna, o Cristiano, né? Como o Cristiano mesmo disse, dos momentos de cansaço na escrita dele da dissertação, ele focou na literatura infantil. Naquele mesmo momento, o Cristiano estava na literatura infantil dele, e eu estava escrevendo um outro texto para uma literatura infantil que estava relacionada às minhas temáticas que abordam as temáticas inclusivas. E eu lembro que eu compartilhei o texto da minha literatura infantil numa aula com eles, né, do meu grupo do mestrado. Ele ainda está no processo de ilustração das imagens, mas não foi publicado ainda também. Mas o que eu quero dizer? Que a gente sempre, até nos momentos de relax, a gente escreve aquilo que nos movimenta, né? Que nos relaxa, que nos dá prazer. Esse acho que é um dos primeiros pontos. Então, a gente tem que achar no contexto da escola, daquilo que tem a ver com a docência, se quer escrever acerca da docência, escrever da prática pedagógica, das experiências com o aluno, sobre aquilo que instiga, né? Sobre aquilo que se observa dentro da sala de aula e que nos remete a experiências significativas, não experiências significativas só para o aluno, mas para a gente como professor. Tem alguém que levantou a mão aí. Não? Nós vamos esperar, Viviane, tem duas pessoas. Um ponto antes de eu começar a entrar na parte mais específica da minha fala. Outra questão importante que eu acho importante falar, que não foi falado aqui, que a gente, enquanto professor, um dos cuidados que a gente tem, que quando a gente entra nesse mundo da escrita, a gente tem que ter uma ética profissional muito grande, principalmente quem trabalha com uma escrita mais organizada, mais empírica, mais acadêmica, e principalmente aquelas que vão ser publicizadas. Então, estudar sobre metodologia da pesquisa, sobre metodologia científica, sobre plágio, é extremamente importante, tá? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas querem escrever, mas o escrever não é uma cópia da escrita do outro. O escrever é uma reflexão sobre escritas e teorizações e ideias de outros autores, onde a gente ressignifica aquela escrita, às vezes se ressignifica aquela prática, aquelas experiências, da criticidade, da identidade, e uma nova forma de escrita se ressignifica aquilo. Então, a gente vê muitas vezes, até em pequenas coisas, né? Num relatório, numa frase, num pequeno texto, e às vezes não se dá conta que copiei uma frase, que copiei uma coisa do colega, né? E isso se configura assim, plágio, tá? Às vezes não foi por maldade, não foi por maldade, mas a gente tem que pensar que a gente, enquanto docente, a gente tem que ter uma ética profissional muito grande. Então, quem está se desafiando a escrever, seja escrever livros, literaturas, artigos, e até documentos, que são documentos e registros da escola, da gente tomar esse cuidado, né, e ter essa ética profissional, né, de pesquisar. Vai copiar, isso é uma citação indireta, né, eu não posso copiar, nem que seja ela uma citação indireta, então eu tenho que estudar sobre isso. Então, isso é importante. Então, para escrever, a gente também tem que estudar sobre a organização dessa escrita. Esse é um outro ponto que eu acho interessante a gente levantar e compartilhar. É uma dica que eu dou, tá? Porque senão daqui a pouco a gente enfrenta depois outras dificuldades que perpassam o olhar do outro ainda, né? A outra questão que eu acho que
tem vários tipos de escrita, né? Aqui a gente está falando hoje sobre a escrita sobre o professor. Eu especificamente aqui vou falar de 2 momentos que eu compartilhei junto com o Cristiano, né, que nós somos colegas do mestrado profissional em Educação Física, né? Fomos alunos da Unesp, Unisvi, nosso polo era aqui, né? Então, a minha pesquisa, ela teve como temática, durante o mestrado, os corpos, gêneros e as diferenças, né? Eu sempre me detive, durante toda a minha carreira profissional, já há 20 anos em sala de aula, me formei em 2000 no magistério, atuei por muitos anos na PAISV, depois entrei na rede municipal, então eu sempre tive a questão dessas temáticas inclusivas muito presentes, e depois que fui para a rede, muitos alunos incluídos. Só que outras temáticas também foram se unindo àquilo que eu acredito, que são as questões de gêneros, de diferenças, de etnia e de raça. E essa pesquisa fala justamente sobre isso, né? Da importância da gente problematizar essas temáticas no contexto da sala de aula desde a etapa da educação infantil, né? Porque é justamente lá nessa etapa onde as crianças começam, então, a tecer comentários, a tecer reflexões sobre a imagem, a identidade e as marcas dos outros. Então, a importância da gente levar para eles de uma forma lúdica essa reflexão. E aí, a minha pesquisa, então, se intitulou Corpos, Gêneros e Diferenças, a literatura brasileira enquanto recurso didático-pedagógico nas aulas de educação física infantil. Eu sou formada enquanto graduação na educação física, mas na rede municipal atuo na pré-escola. No caso, obviamente, que agora a gente tem o campo de experiências, corpos, gestos e movimentos, nós não temos professores de educação física na rede municipal na etapa de educação infantil, né, o que eu acho uma pena, né, um professor mais especializado para trabalhar as questões do movimento. No entanto, tentei me aprofundar nessas questões, tá? E, nesse sentido, organizei, então, enquanto produto final, que era um dos requisitos do mestrado, um e-book, né, que era o meu produto final, foi um e-book intitulado Uma Proposta de Unidade Didática Pedagógica, Problematizando Corpos, Gêneros e Diferenças na Educação Infantil. A ideia foi trazer uma proposta de unidade didática organizada em 3 capítulos, onde eu trago todas as aulas desenvolvidas com as crianças que trabalham essas temáticas a partir da literatura brasileira. E aí você já vem a partir do meu título, que a leitura, a escrita, a literatura já fazem parte da minha vida cotidianamente, né? Eu sou uma apaixonada por literatura infantil, né? Então, eu tenho um armário só de literatura infantil, né? Eu gosto muito. E eu acredito que a literatura, enquanto a sua função axiológica de poder problematizar e levar e discutir valores da escola, ela é muito potente enquanto artefato cultural para a gente trabalhar essas questões inclusivas com as crianças. Então, o e-book foi montado assim, não teve custos, no meu caso, foi montado, eu montei em casa, né, eu estudei para isso, né, porque a gente não tinha muito, naquele momento eu não queria gastar financeiramente, porque era um produto da dissertação, mais tarde, se fosse publicizado de outra forma. Então, primeiro eu fui pesquisar como é que eu poderia fazer isso. Então, eu tentei organizar ele. Primeiro, uma das dicas foi através do PowerPoint, depois isso se transformou em PDF, ficou um material bem legal. E ele é publicizado pela página da Unisvi, pela página da Unesp também, né? Nesse caso, para além disso, depois, e em outros momentos também, eu tive a oportunidade de participar da escrita de artigos científicos, que eu acho que é um outro tipo de escrita também, né? Que é uma outra ideia possível para quem gosta de escrever e gosta de entrar mais nessa parte empírica da pesquisa na área da educação e da docência. E aí, obviamente, que tem várias, quando você entra e começa a pesquisar sobre isso, tem várias revistas, sites, que às vezes você entra e tem a possibilidade de mandar o teu artigo para revisão. Os últimos artigos que eu publiquei, agora nos últimos anos, eu fui convidada pelas revistas, né? Dois por uma revista espanhola, Tandem, e outro, então, agora, através da minha orientadora,
do mestrado pelos cadernos de formação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Então, é um outro tipo de escrita, onde a gente também tem que se especializar um pouco para entender a organização dos artigos, tá? O que eu quero trazer e deixar aqui marcado para os colegas nessa noite, assim, que a escrita é um começar. A gente só começa a escrever quando a gente senta e tenta escrever. Cada um tem um jeito de escrita. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho dias que eu estou para escrita e tem dias que eu não estou para escrita, né? Eu brinco que eu sou um motorzinho. Tem dias que eu sento e não sai nada, e tem dias que eu sento e vai 3, 4 páginas, né? Então, cada um tem a sua organização, tem o seu perfil. O que eu acho importante é que a gente deixe a nossa marca identitária nesta escrita. E cada um tem a sua marca. E a gente vai, conforme a escrita vai tecendo, a gente vai percebendo quais são as nossas marcas. Se eu pegar o texto da Graça, eu vou saber que é a Graça que escreveu. Se eu pegar da França, eu vou saber que a França escreveu. Se eu pegar da Bruna, é da Bruna, do Cristiano, é do Cristiano. E é legal isso porque, como a França já lançou o primeiro volume, ela e a Sueli, agora o segundo, e provavelmente quem leu o primeiro, leu o segundo, já vai ver esse avanço na escrita, mas a marca identitária das duas está lá, né? Então, é importante as marcas, por isso que eu trouxe essa questão do plágio, para dizer que não adianta a gente copiar do outro, porque a marca identitária, a identidade do outro é a identidade do outro, e isso não se copia de ninguém, né? Então, isso é uma das questões importantes que eu trago, tá? Agradecer por compartilhar, dizer que tanto os artigos quanto o e-book, eles estão na página da Unesp da Unijuí, juntamente com as outras dissertações e produtos de demais colegas. Dizer que a gente, enquanto colegas, como a Graça mesmo falou, temos que nos dar as mãos para valorizar o nosso trabalho e ajudar o outro colega e valorizar a produção dos outros colegas. E eu acho que, por mais que o olhar do outro às vezes incomode, eu aprender que o mal está no olhar do outro, não no nosso, né? E que a escrita não é uma disputa de egos nesse momento. A nossa escrita, na verdade, é uma forma de refletir sobre a nossa prática, sobre a nossa experiência de sala de aula, sobre aquilo que a gente acredita, e principalmente como forma de qualificar a nossa prática profissional em sala de aula. Ninguém, com certeza, não escreve somente para ter pontos para passar no município de nível, né? Seria muito pequeno da nossa parte, com certeza é algo muito maior, muito mais grandioso, tá? E dizer que eu estou à disposição para qualquer colega que precisar de ajuda. É isso. Boa noite. E nós vamos fazer edição de todas as falas de vocês, retirando, assim, algumas partes que são importantes para a gente poder divulgar. Eu acho que é muito legal poder ouvir vocês, assim, eu fiquei tão feliz de ouvir que são perspectivas não, são personalidades tão diferentes, né, e que certamente, assim, eu já vi um pouco do material da Bruna, já vi um pouco da Fran, da Su, e do Cristiano, e eu reconheço, né, Viviane, eu não tive contato com o teu, eu vou ter porque me interessa a questão de gênero, mas é incrível, assim, que a gente enxerga o colega quando tá lendo a escrita dele, isso é uma coisa fenomenal, tá? Pessoal, eu fiz uma anotação rápida, assim, mas eu queria, como é uma roda de conversa, eu queria abrir para as pessoas que querem falar, são 16 minutos para as 20, não tem um horário para terminar, mas a gente acha por bem terminar até as 8 da noite, tá? Então, a Clarice se inscreveu e a Fran está com vocês, e essa é para a gente conversar. Não sei se a Clarice está aí ainda. Boa noite, colegas. Oi, Boa Clarice. noite, colegas. Tudo bom? Boa noite. Eu antes ali me inscrevi que quando a nossa representante da escola ali
da ANAPMI colocou, eu digo, nossa, fiquei muito feliz quando eu vi que ela publicou no nosso grupo da nossa escola do 15 de novembro, referente a esse momento que a PMI estava organizando, sabe? Isso, enquanto professora, assim, da rede, me deixou muito feliz, e eu disse, eu tenho que participar desse encontro para ouvir essas colegas e questão de valorização. Vendo essas jovens professoras, né? Eu sou uma professora mais antiga da rede, em 20 horas já estou aposentada, né? As outras 20 horas trabalho com uma turma de alfabetização. E assim, ó, e queria pedir, me inscrevi para falar com vocês, deixar esse recado, assim, ó, e dizer assim, ó, independente do objetivo da escrita, o importante, eu lembro sempre o nosso professor Mário Osório Marques, o que ele dizia, o importante é começar e se desafiar a isso, né? Ouvindo, não consegui ouvir a Sueli e o Cristiano, mas ouvindo a Viviane, ouvi a Bruna, ouvi também a Prof. Fran ali, conheço a publicação das gurias e vejo assim o quanto é importante nós, professores da rede municipal, estarmos produzindo e registrando, deixando a nossa identidade através das nossas produções escritas. Independente se é uma escrita mais na literatura, uma escrita mais acadêmica, né? Mas eu acho que é esse também, enquanto nós, professores, a nos desafiarmos e estarmos buscando, né, a realizar isso. Eu acredito, assim, também passei por um processo de escrita, escrever não é fácil, não. É difícil a gente começar. Porque, assim, no momento em que você vai trazer sobre a sua prática, você está se colocando, se expondo, tanto o teu pessoal, como o trabalho pedagógico, né? Tu tá trazendo a tua identidade de professor para essa escrita. E ouvindo as gurias, a Bruna, eu digo que bom que alguns trazem comentários ou que trazem algumas críticas, porque eu vejo que através disso é que nos movimenta. Se nós não teríamos isso, na minha opinião, eu não sei se a gente conseguiria, digamos, a nos desafiarmos por essa busca, por essa pesquisa, de ser esse professor pesquisador, porque para escrever, tu tem que ter um conhecimento de mundo, tu tem que ter um conhecimento acadêmico, tu precisa ter um conhecimento literário, da tua prática pedagógica, até eu tinha colocado para a Sueli e a Fran, a gente traz o mundo como bagagem nas linhas escritas, né? Então, assim, ó, feliz por vocês, colegas professores mais jovens, né, de estarem se desafiando nesse momento por isso, Graciele. É nesse sentido que eu queria trazer a minha contribuição e dizer que é legal a iniciativa do nosso sindicato, sabe? De promover essa roda de conversa. Como é importante para nós, professores, ter também este espaço de fala, de escuta, de estar relatando sobre o que está sendo produzido, né? Obrigada, então, Clarice. Obrigada.
Oi, pessoal. Oi. Oi. Não sei o que aconteceu ali, eu até achei que tinha sido o ataque hacker na reunião, que antes tinha um engraçadinho aí, né? Mas foi ele que fez isso, né? Não sei o que. Foi ele, eu não sei. Fez, mas... Foi ele. Ele apresentou tela. Eu acho que a gente encerra daqui a pouquinho já, gente, porque não sei. Pois é. Mas eu acho que tentaram hackear, né? Pelo que me pareceu. E o que está nos registros ali no chat, pelo menos no meu, que eu entrei agora, olhei, é hack. Hoje, quem é que criou a reunião? Tu ou a Grace? A Grace. Eu avisei ela que aconteceu alguma coisa, não sei se ela viu. E eu achei que fosse, eu não cheguei a ver que a gente estava compartilhando tela, eu só achei tudo muito estranho e saí e voltei agora, daí eu não sei, né? O nome do login é impronunciável. Eu vi. O cara que tem muito o que fazer, né? Tá muito ocupado da vida dele, tá... que se é a Graça que criou, é só ela que pode tirar, né? Só ela que pode remover. Eu acho até que ele tirou ela para... Não sei se ela caiu, mas acho que ele que tirou ela. Eu perguntei para ela se ela tinha removido e ela disse que sim. Eu olhei, acho que não, porque quem saiu foi tu e ele continua. Bom, pessoal, eu acho que, dado esse evento aí, como todo mundo já apresentou, não sei se alguém mais queria fazer algum comentário. Eu até queria comentar um pouco, mas acho melhor até a gente encerrar, né? Já que tem... Acho que é melhor. Gente infiltrada aí, né? Gente que não foi convidada e ainda mais que não respeita, né? Que não tem respeito pelo trabalho, pela produção dos outros, né? Pela profissão dos outros também. Acho que encerramos, né? Eu só penso assim, né? Que tudo isso que vocês produziram, eu também passei por isso, né? Eu produzi uma tese, produzi uma dissertação, e a gente sempre tem que ter uma motivação, né? E, infelizmente, aquilo que origina essa motivação está acabando nos dias atuais, né? Começa desde o nosso plano de carreira, que está sob risco, e passa pelos cursos de licenciatura, passa pelos programas de pós-graduação na área da educação e nas áreas afins, né? Em todas as ciências que a gente estuda, enfim, né? Nas nossas licenciaturas, a gente vê isso, infelizmente, num processo de declínio, né? E o quanto é importante tudo isso para incentivar a produção, incentivar a escrita. Afinal de contas, é complicado a gente produzir, né, sem ter, pelo menos, né, alguma coisa que nos ampare nesse processo, né, nesse movimento. A Graça está voltando aí, não sei. Pessoal, desculpa, simplesmente o meu computador apagou. Foi o hacker. Não, que hacker, é um vagabundo que está sem o que fazer, porque ele está bloqueado na lista, bloqueio automático, tudo. O sujeito, olha, você sabe que de todas as transmissões que nós fizemos da PMI, é a primeira vez... uma carteira de trabalho e sai correndo, né? Mais ou menos isso. Mas é importante a gente saber o seguinte, ó, de que é a primeira vez que acontece isso, e nós temos, a semana que vem, uma assembleia. É bom para a gente tomar alguns cuidados, né? Inclusive, a nossa reunião de representantes agora na quinta-feira, a gente vai ter que ficar... Não avisa ele, Graça. Oi? Não avisa ele. Não, pois é. Não vou avisar ele de que ele pode... Filho da puta. Desculpa. Franciele, tu chegou a falar? Não falei, estava até com medo, saí de fininho, né? E voltei para ver se estava todo mundo aí. Clarice, na verdade, obrigada, tá, querida, pela tua presença. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Eu disse para a Suelen, eu vi na PMI que é para nós falar com os colegas, eu achei que ia ser só entre nós. E ela disse sim, e nós estávamos falando do mesmo assunto e dois entendimentos diferentes. Eu achei que o primeiro momento era nós, daí começou a me dar um frio na barriga. Mas eu só gostaria de pontuar uma questão que a Viviane trouxe. E quando ela dizia assim que ela escrevia muito poesia, né? Que pena, eu não tenho os meus cadernos de poesia e eu escrevia muita poesia quando era criança e menina. E hoje mesmo, e todas as vezes que eu trabalho escrita com os meus alunos, hoje eu trazia um ponto bem interessante que ela falou para nós professores, da questão de escrevermos aquilo que nos dá prazer, do que a gente gosta. E hoje à tarde foi um dia de produção textual com os meus alunos do terceiro ano, e eu fiz toda uma motivação, uma fala, uma introdução com eles, e eu disse, vocês vão escolher agora o que vocês gostam de escrever.
E como isso fica gravado na nossa identidade, as coisas que a gente gosta, né? Como isso é importante também para a criança e como isso fica enraizado nele. E ele ter essa liberdade de ele criar o ambiente, o espaço, o personagem, o que ele quiser escrever sobre o que ele quiser, na liberdade dele, com autonomia, né? E eu penso assim, ó, que sementes, né, que nós estamos plantando nesses alunos tão pequenos, que tem essa oportunidade de escrever, se escrever livre do que gosta, né? E o que será que no futuro também eles vão produzir e vão se recordar, assim como a Viviane falou, e eu me recordei, né, a mim mesma, sobre essa questão da escrita. Então, como é importante, né, a gente valorizar essa escrita desse nosso aluno, né, que está começando, e que já começou, como dizia a Bruna lá, com 3, 2 anos, 1 ano, como eu tenho a minha filha, que quer lápis e quer giz, e ela pede papel, né? Então, que linda essa trajetória, que lindo nós marcarmos as nossas escritas, sim, com a nossa identidade. Isso é muito lindo, né? E também, como é grandioso essa nossa oferta, né? Eu vou usar a palavra da Bruna, né? Essa oportunidade também que a gente dá aos nossos colegas de nos conhecer um pouco mais o que nós pensamos, conhecer a nossa prática e que nós estamos abertos, sim. Não é fácil, né? Quando a Bruna falou, pensei, ai, que coragem de falar que não é fácil receber esses olhares, né? E que não é uma briga de ego e que não é uma disputa por quem vai ser melhor, né? Mas isso nos dá prazer, isso nos dá satisfação e a gente não pode, né, nos deixar abalar, às vezes, como diz a Viviane, pelo olhar que é do outro, não é o meu. Então, isso nos motivar a escrever, nos encorajar. Nós fizemos isso no momento que a gente pôde também na nossa escola, de encorajar nossos colegas também a fazer as suas escritas, a mostrar o que pensam, a compartilhar as suas ideias, né? Agradeço a presença, as palavras de todos e com certeza esse é um momento de grande aprendizagem também para mim. Muito obrigada. Pessoal, é quase 8. Se alguém ainda quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, e aí a gente vai fazer o encerramento. Eu sou ansiosa, vocês sabem, né? Eu já fiz assim, né? Pessoal, então assim, ó, alguém mais quer fazer uso da palavra? Porque é uma conversa, que a gente se inscreve só para ter uma organização mínima, assim, né? Mas se alguém quiser ainda fazer uso da palavra, fique à vontade. Então, vamos lá. Eu quero agradecer meus colegas queridos. Vocês não sabem. Eu acho que é uma questão de amadurecimento, assim, mas eu queria ter a maturidade que eu tenho para olhar para o meu colega, especialmente para as coisas que os meus colegas escrevem, que eu tenho hoje. Eu acho que quando eu fiz um mestrado em 1980, não, mentira, 150 anos atrás, em 1997, eu sou da primeira turma da educação, da segunda turma da Educação nas Ciências. Foi ali que eu aprendi o quanto é interessante a gente ser estimulador do processo de formação do colega, do nosso amigo, do nosso parceiro. Enfim, e eu queria dizer a vocês que eu sou muito agradecida por ter cada um de vocês aqui com esse tempo disponível para contar da sua escrita. Nós vamos fazer uma roda de conversa por mês, até o mês de novembro. No final do mês de setembro vai ser sobre a escrita para crianças, então são colegas que escreveram livros dirigidos aos pequenos, né? Ou adolescentes, mas que seja. Depois a gente vai ter um outro momento para as outras escritas, que são colegas que produziram, por exemplo, fotografia, tá? Ou então com desenhos, né? Ou fizeram uma história em quadrinho. E, por último, a gente vai ter colegas que escrevem para o público em geral, né? E a gente já tem 3 colegas, na verdade, para esse último, né? Que é a Eliane, o Cláudio Trindade e mais a Marilene, porque já botaram a cara, assim, né?
das suas escritas. E eu quero dizer que foi lembrada aqui uma questão muito importante pela Bruna, de que quando a gente faz parte das comissões de avaliação, a gente encontra muita produção. Eu fiz a primeira vez parte o ano passado, e eu fiquei muito surpresa com coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Nem na escola, nem contado por ninguém. Então, de que a gente faça esse material e disponibilize essa produção, né? Escrever é preciso porque viver é preciso, né? Então, a gente tem que pensar nesse caminho. A PMI agradece, colegas, a presença de vocês, muito, né? O Cristiano sabe o quanto eu sou chata, assim, quando eu começo a insistir nas coisas. O Cristiano, às vezes, me diz, por que tu tá inventando aí, né? Por que ela inventa essas coisas, né? Mas é tão legal, Cristiano, e eu quero te dizer que eu admiro muito a tua produção da Bolita, eu acho ela muito bonita, muito didática, e que uma criança e um professor pode fazer uso do mesmo material. Isso é uma coisa muito legal, né? Então, pessoal, muito obrigada. Contem sempre com o nosso sindicato para fazer a divulgação dos trabalhos de vocês. Estava pensando enquanto vocês falavam, né? A gente vai fazer um catálogo, tá? Das obras, e vai disponibilizar ainda esse ano de todo o material que foi escrito pelos professores e que está colocado sob a forma de livro, sob a forma de artigo, é um pouco mais complicada, mas vamos tentar fazer, para que todos saibam o que nós produzimos. Nós somos professores numa rede em que nós fomos capazes de construir tão bonito programa e projeto durante o ano retrasado, e que nós temos a felicidade de ter tido espaço de discussão, com o problema A, o problema B, mas e que o que nós temos de projeto é a nossa resistência com relação a um excelente trabalho que podemos realizar. E a escrita é uma forma de mostrar sempre, né, escrita para fora, sempre daquilo que nós somos capazes. Não sei se o Rudimar quer fazer alguma consideração, né? Mas eu estou agradecendo cada um de vocês. E um beijo no coração, muito obrigada. Muito obrigada. Não, Graça, é isso mesmo. Eu também quero agradecer a ti por ter essa iniciativa, né? Em nome do restante da diretoria da PMI, por tu ter essas iniciativas de fazer momentos diferentes, né? Proporcionar esses momentos para os nossos colegas e para que a gente possa aí discutir um pouco mais sobre a nossa prática e sobre as vivências que nós temos, né, nas escolas e nos outros caminhos que a gente tem aí ligados ao nosso processo de não só do trabalho, né, mas principalmente daquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Aquilo que a gente acredita, né, Rudi? Também. Porque todos nós aqui, tenho certeza, né, temos uma perspectiva de esperança no verbo esperançar, né? Não da espera. E viva Paulo Freire. Beijo, gente. Até a próxima. Um abração. Boa noite. Boa noite, obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada. Abraço, Clarice, que fazia tempo que eu não via. É para isso também, Paulo. É para isso também. Eu estava escutando na carona da Carla aqui, aí eu disse, vou ligar aqui para me dar um oi, dar uma olhada no pessoal ali, que eu estava, Carla com o microfone, com som alto, e eu fazendo outra coisa e ouvindo, né? Oi, Adriana. Oi, Adriana. Obrigada, querida. Saudade de ti também, guria. Beijo. Tchau. Abraço pro Ayrton. Tchau, pessoal. Desculpa Tchau, Cris. pelo rapaz, tá? Desocupado. Um abração. Tchau, tchau.